Como expor a palavra de Deus sem que você tenha que confrontar as pessoas? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui falando hoje com vocês sobre Atos 17. Esse capítulo aqui é tão interessante que mostra Paulo chegando em Atenas e falando sobre a verdade, sobre as verdades de Deus, tentando expor Jesus Cristo àquelas pessoas ali que viviam em meio à idolatria. E é interessante porque o capítulo aqui ele mostra como que é a abordagem de Paulo, como que Paulo fazia para poder mencionar sobre Cristo, né? E sem que isso tivesse ali um intuito de confrontar diretamente as pessoas e tentando compreender dentro do seu contexto qual é a melhor maneira dele abordá-las e falar sobre a verdade de Deus. E aí diz que ali no versículo 3, né, falando que ele entrava nas sinagogas, né, e tudo mais, expondo e demonstrando por ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Também lá no versículo 11, na verdade, fala que então Paulo tinha ido para Bereia e que as pessoas que estavam em Bereia eram mais nobres do que aquelas que estavam em Tessalônica, porque elas ouviam, né? E aqui fala um ponto interessante, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então vejam a importância da gente ouvir a palavra quando a gente assistir, né, um vídeo de uma pregação, for na igreja, enfim, mas a gente ir na escritura para confrontar, para saber se aquilo ali está de acordo com a palavra de Deus ou não. Mas o que eu quero falar para vocês é lá no versículo 16, onde então Paulo ele se depara com a idolatria de Atenas e fica revoltado, falando assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E é interessante porque esses que escutaram, depois o levaram para o Areópago, né? Então, tomando consigo lá no versículo 19, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? E aí, então, Paulo vai lá e começa a expor. Lá no versículo de 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então Paulo aqui ele consegue utilizar um elemento, um objeto para se conectar com aquele público com o qual ele está falando. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque ele estava se deparando com vários templos que eram construídos a esses falsos deuses. Nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E aí então Paulo continua expondo, enfim, mas ele depois conecta também: pois nele vivemos, lá no versículo 28, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então aqui Paulo ele utiliza também a filosofia grega da época para poder conectar com aquele público que estava ouvindo o que Paulo estava falando e demonstrando através de um verso que era de um autor grego, aquilo que então estava sendo expresso a respeito de Deus, para que ele pudesse então demonstrar a verdade, demonstrar o evangelho. E depois então Paulo continua testemunhando, falando, mas ele é interrompido e ele não consegue concluir a sua mensagem e expor a verdade do evangelho, porque que Jesus Cristo precisou morrer e ressuscitar para nos salvar. Então que você fique com essa palavra hoje, que você tenha essa criatividade, que você consiga compreender o contexto no qual as pessoas estão inseridas, para que você consiga então se conectar a elas e consiga então expor a palavra de Deus de acordo com aquilo que elas conseguem compreender, para que elas então possam crer e obter a salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.